aí, pessoas? Beleza? Hoje a maquiagem é um tutorialzinho dessa aqui, uma maquiagem super clássica, perfeita para as festas de fim de ano. Fica linda com branco, combina na verdade com qualquer roupa e qualquer batom, mas eu fiz o pairing clássico com batom vermelho, que eu achei que ia ficar sensacional nessa maquiagem. Essa maquiagem também vai com todos os tons de pele, tá? Principalmente com pele negra, dá até pra aprofundar um pouquinho essa sombra berinjela que eu passei com um pouquinho de sombra preta, mas os tons ficam perfeitos em todo mundo. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem e vamos chegar pertinho pra mostrar como que eu fiz tudo. Bom, gente, a primeira sombrinha que eu vou pegar vai ser uma sombra de transição pro meu côncavo, como eu sempre gosto de fazer. Eu vou usar dessa paletinha aqui da Wet n Wild. A primeira sombra que eu vou usar é essa aqui, que se chama Transition. Peguei um pouquinho dessa sombra num pincelzinho de esfumar e ela vai ser a minha sombra base de tudo. Essa técnica pode parecer assim que em todo vídeo eu faço isso, mas é porque em toda maquiagem eu faço isso também. Eu sempre aplico uma sombra de transição no côncavo para que todas as sombras que a gente aplique depois, elas esfumem melhor. Tem gente que prefere começar já com as sombras escuras e depois ir com as mais claras em volta. Tem gente que gosta de fazer como eu, que começa com as mais claras e depois vai até as mais escuras. Tudo depende de como você prefere, assim, de como você prefere fazer. Eu acho que as pessoas mais iniciantes, né, que não tem tanta prática com maquiagem, talvez prefiram começar com a mais clara e depois pra mais escura, porque tem menos chance de você manchar, de você ficar com um visual escuro demais ou não esfumado, entendeu? Porque daí assim você vai construindo as camadas da profundidade de sombra que você quer. Devagar, né, aos poucos. Daí dá menos margem pra erros. Como eu tenho a pálpebra caidinha, técnica de sempre, eu nunca deixo a sombra do côncavo restrita a apenas essa minha dobrinha, né? Eu levo ela pra cima pra ela ficar visível até quando eu estiver de olhos abertos e não só fechados. Outra coisa que eu sempre falo é de pegar sempre no finzinho do pincel, nunca pegar no começo, para você ter uma pegada mais leve na hora de esfumar. Sempre que você precisar fazer um trabalho delicado, assim como esfumar uma sombra, o ideal é você pegar mais pro fim da barra do pincel e não pro começo. Um detalhe sobre sombras de transição, né? O que são essas sombras? São tons de sombra que se assemelham à sua pele, que são assim, uma tonalidade mais escura. Então, por exemplo, esse é um pouquinho mais escuro que a minha pele, tá vendo? Esse marrom alaranjado. Outra cor de transição é essa Beware da Urban Decay. É tudo que parece próximo do seu tom de pele, um pouquinho mais escuro, mas que é semelhante o suficiente para assim esfumar no seu tom de pele normal. Por exemplo, essa mesma paletinha tem uma outra cor de transição que é mais fria, né? Então assim, as duas servem, elas podem ser tanto mais quentes quanto mais frias. As mais quentes são mais fáceis de se trabalhar no geral. Gente, agora eu vou numa paletinha minha da Makeup Geek, que eu tenho faz uns anos, eu não uso ela muito mais. E eu vou usar essa sombra cor de berinjela aqui, muito, muito maravilhosa. Vou usar ela com esse pincelzinho bem pequenininho, sempre tirando o excesso do pincel. E eu vou pegar essa sombra e eu vou dar batidinhas com ela, vou pigmentá-la aqui no cantinho externo do meu olho. Depois eu vou vir com um pincel de esfumar, com um tiquinho de nada dessa sombra na pontinha do pincel e vou dar uma esfumadinha. Tô usando movimentos circulares para ajudar a esfumar a sombra, não só vai e vem, para ajudar ela a subir um pouquinho. Se você tem olhos verdes, essa sombra berinjela vai ficar maravilhosa pra você, que ela acende muito, muito esses olhos verdes, olhos de cor de mel. Eu também quis trabalhar com a sombra berinjela porque ela não é, né, típica da gente trabalhar, não é aquele típico marrom, assim, mais sem graça, né? Ela é uma sombra um pouco mais fria, a gente não vê tanto. Agora eu tô usando um pouquinho mais de sombra pra trazer ela pra metade do meu côncavo aqui, tá? Não vou deixar ela só restrita nesse cantinho externo, tô trazendo um pouquinho pra dentro. Vocês sempre me veem, né, esfumando com o espelho aqui embaixo e olhando pra baixo. Mas sempre é bom de vez em quando você pegar o espelho e mirar bem na sua frente pra ver como que a sombra tá aparecendo. Aqui pra mim, por exemplo, ó, ela tá muito baixa, eu preciso subir ela um pouquinho mais. Então é isso que eu vou fazer. Vou pegar um pouquinho mais a pontinha do meu pincel e vou trazer ela mais pra cima.
Você pode até fazer essa parte olhando diretamente pra frente. Não tem problema. Aqui, como eu gosto de fazer um esfumado mais alongado, eu tô puxando a sombra berinjela pra fora. Pra ajudar no esfumado que eu tô construindo, eu tô voltando naquele marronzinho de transição e estou passando nas bordas do berinjela, da sombra berinjela, né? Você fazer esse caminho de vai e volta vai garantir que seu esfumado fique bonito, ainda mais quando a gente tá trabalhando com cores contrastantes, tipo um marrom quente e um berinjela, né, que é mais escuro e frio. Se você for iniciante, você até pode usar algum tom intermediário entre esses dois, mas tendo boas sombras que esfumem bem e um pouquinho mais de paciência, né, bons pincéis, você consegue um resultado legal só com 2 tons mesmo. E se precisar, você pode voltar com aquele primeiro pincel e repigmentar a sombra onde precisa. Tipo aqui no cantinho eu achei que precisa um pouquinho. Bom, gente, eu já vou agilizar para a parte de baixo do olho e eu vou usar a mesma sombra berinjela num pincelzinho bem curtinho desse. Só que dessa vez eu não vou até o começo como eu costumo ir. Eu vou manter ele só na primeira metade aqui do meu cantinho externo. Eu vou ser bem cuidadosa com essa sombra para não passar dos limites. Primeiro só depositei. Agora, tirando o excesso do pincel, eu vou distribuir o produto e vou esfumar. Com aquele pincel de esfumar que eu usei anteriormente, eu só dou uma passadinha aqui nas bordas. Ó, vou deixar assim. O olho fica um pouquinho mais aberto aqui. Mesmo a gente fazendo, né, um pouquinho mais suave, eu ainda acho importante voltar e dar uma esfumadinha. Tudo bom, meninas? Voltar e dar uma esfumadinha, pelo menos um pouquinho aqui embaixo pra gente manter essa coesão, né? Essa cor do marrom toda em volta do berinjela. Então eu vou voltar com um pincelzinho lápis aqui nas bordinhas pra fazer a volta aqui, né? Como se a gente quisesse fazer todo o contorno com a transição. E agora a gente vai pra cor da pálpebra e eu vou usar esse pigmento da Vult, cor número 5, que é super, super bonito. Ele é uma corzinha taupe, assim, muito, muito maravilhosa. Eu vou usar a tampinha da minha paleta como uma paleta pra fazer esse mix aqui, que eu vou molhar esse pigmento. Então coloquei um pouquinho do pigmento aqui em cima e eu vou molhar. Agora usando um pincel bem achatadinho, assim, pequeno. Usando uma misturinha aqui em cima e com um pincel bem pigmentado de produto, eu vou começar a aplicação aqui na minha pálpebra. Para esfumar aqui com berinjela, eu vou dar só umas batidinhas mesmo. Agora eu vou deixar a sombra dar uma secadinha. Gente, com um pincelzinho bem minúsculo de detalhe, eu vou trazer essa sombra aqui pro cantinho de baixo. E eu tô indo até quase metade da parte de baixo do olho, tá vendo? O mesmo pincelzinho que eu usei pra fazer o cantinho interno, eu vou pegar um pouquinho de um iluminador, só pra iluminar aqui embaixo da sobrancelha. Esse é um detalhe que eu sempre gosto de fazer, eu acho que dá um toque bem bonito, elegante, ajuda a dar uma fechada assim no visual da maquiagem e ainda dá o efeito de uma sobrancelha mais erguida. Para delineador, eu quero algo bem suave, eu quero que o formato da sombra seja o destaque, não o delineador. Então, eu vou fazer um delineado esfumado. Dessa vez eu vou usar um lápis, vai ser um pouquinho diferente. Esse é um lápis da Sephora e eu vou primeiro traçar sem muita precisão, bem rente a minha linha dos cílios. Um lápis que é muito bom também pra fazer isso, gente, só que eu não tenho costume de usar lápis, mas pra quem gosta é o da Milani. É um bem cremoso, assim, é o mais cremoso e o mais preto que eu já usei, assim. E é cruelty free também, né, o que vale a pena. É que eu ganhei esse, então eu tô usando. Mas a indicação do lápis da Milani é melhor. Agora eu tô pegando meu pincel e esfumando as bordinhas do lápis. Tô vendo também que esse lápis não esfuma muito fácil não, vou falar bem a verdade. Bom, de qualquer maneira, pra me ajudar a manter um esfumado mais suave, eu peguei um pouquinho de sombra preta nesse pincel chanfrado. E eu tô passando por cima do lápis e tentando esfumar por
volta do desenho, assim, o máximo que eu consigo. Mas não é aquele lápis, assim, super macio que esfuma com facilidade, assim. Você vê que aqui eu fui esfumar, até tirou um pouco da sombra roxa, da sombra berinjela. Isso é péssimo. Ninguém quer um lápis que quando você vai esfumar, tira a sombra que tá por baixo, né? Bom, gente, eu passei o lápis preto aqui na linha d'água superior, só que eu dei uma mergulhada no meu delineador em gel, porque ele não pigmenta muito bem por si próprio na linha d'água. Bom, pra linha d'água eu vou deixar mais clarinho hoje, então eu vou usar esse lápis da NYX, ele chama Wonder Pencil, a cor é número 3. E é uma linha que tem vários tons de nude pra linha d'água, bem legal. Esse aqui não é claro demais, assim, eu gosto dele. Dá só uma neutralizada, tem um tomzinho bege claro, então não fica aquela coisa forte demais, assim, tipo branco. Beleza, gente, agora eu vou passar a máscara, colocar cílios e eu já venho. Beleza, gente, coloquei os cílios. O olho está prontinho, olha que bonitinho que ele tá. Agora eu vou contornar e eu vou usar uma misturinha de novo dessas duas cores, é a mesma coisa que eu fiz no último vídeo. É esse pó de contorno da NYX, o Taupe, com o S116 da Makeup Forever. Se vocês quiserem ver um vídeo de contorno, eu tenho um específico sobre isso. Eu vou deixar um cartãozinho aqui em cima. Agora eu tô passando o meu pozinho claro, iluminador, do meu Duo da Wet n Wild. Passando nessas áreas aqui logo embaixo dos olhos, vindo até aqui a ponta e comecinho da bochecha. Esse é um pó compacto mate, ele não tem nada de cintilância nele. Gente, a mistura que eu vou fazer pra pele hoje é bem legal. Primeiro eu vou usar o bronzer mate pra dar uma cor base assim pro meu rosto. É o bronzer da NYX, esse aqui é o Deep Tan, ele é mais alaranjadinho. Aproveitando e bronzeando as têmporas, já tô fazendo tudo isso. Porque, afinal, né, nosso ano novo, nosso Natal é verão, né, é no calor. Então acho que super vale a pena a gente dar uma bronzeadinha também com a maquiagem. Agora, a graça do negócio é que eu vou usar esse bronzer iluminador, que é o Mineralized Skin Finish da MAC na cor Gold Deposit. E ele é esse iluminador barra bronzer baked, que é uma cor dourada, assim, incrível. Eu vou usar esse mesmo pincel que eu tava usando antes. E pra esse bronzer ter uma aderência e um brilho bem grande, assim, eu vou dar uma umedecida bem leve no pincel. Mas vai ser bem leve mesmo, porque senão vai ficar uma faixa muito marcada, vai ficar muito intenso. Então primeiro eu tiro o excesso. Uma sprayzadinha bem de longe. Acho que desse ângulo deu pra vocês pegarem, né? O brilho. Uau! Gente, essa intensidade eu sei que não é pra todo mundo, tá? Não é todo mundo que gosta de brilho assim. Eu só quis fazer uma coisa um pouquinho diferente, mais intensa, mais festiva, sabe? Uma coisa diferente. É importante pensar na textura da sua pele, né? Se você tem uma pele com muita textura, muita marca de espinha, isso vai marcar, infelizmente, tá? Mas se você tem sorte de ter uma pele mais lisinha, então acho que você pode aproveitar dessa técnica. Beleza, gente, pro iluminador eu vou usar esse aqui. Dessa vez eu tô usando o iluminador seco, porque ele já é intenso o suficiente até pra misturar melhor com a textura do bronzer aqui. Isso já é uma maquiagem bem reluzente, então assim, eu só quero tomar um pouquinho de cuidado pra não ter muita briga de texturas aqui. Bom, gente, finalmente chegamos ao batom vermelho. Eu vou usar o Feels So Grand da MAC, que é um vermelho maravilhoso. Ele já tem uma base um pouquinho mais azulada, complementa muitos tons de pele. E é essa maquiagem, gente. E é linda, combina muito com o fim de ano, perfeita para ano novo, para Natal, para qualquer situação, né? Para qualquer ocasião. Então é isso, gente. Muito obrigada por verem mais esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Beijos e até a próxima.